Oi, gente, tudo bem? Depois desse tempinho de Natal e Ano Novo, eu fiquei pensando sobre o que falar para fazer o primeiro conteúdo do ano e eu escolhi falar sobre um conceito muito especial, muito importante para a gente absorver e para a gente refletir sobre, que é a necessidade. Na verdade, assim, passando pela astrologia, a gente tem os lotes, lote da fortuna, lote do espírito e tem o lote da necessidade. Mas não é bem sobre isso que eu vou falar, não é bem sobre esse conceito astrológico. Eu vou pegar mais a ideia da palavra necessidade, que na mitologia é uma deusa. Então a gente tem que honrar os deuses de certa forma, a gente tem que entender o que essas palavras, o que existe por trás dos mitos. E a necessidade, também conhecida como Ananke, ela é uma deusa primordial. Né? O que isso quer dizer? Ela veio antes dos Olímpicos, ela veio antes de muita gente. Se a gente tem as fiandeiras do destino, as moiras, né? Uma que tece, uma que costura, uma que corta, a gente tem a necessidade, a Ananke, como a mãe dessas três figuras do destino. E a necessidade é a que faz o fuso da Terra rodar em forma de espiral. E é curioso pensar que astronomicamente, hoje em dia a gente sabe que os planetas fazem um movimento espiralado, né, no nosso sistema solar. Então o mito, né, há tantos milhares de anos, já tinha essa ideia do tempo cíclico, do tempo espiralado. A gente pode ver a Ananke como uma deusa mais que uma deusa. Ela é uma força do cosmos. Inclusive, a palavra cosmos é muito importante também para a gente pensar. Ela tem a ver com ordem e é muito diferente do conceito de universo. Né? Na latinização, quando a gente leva para o latim, a gente colocou universo, né? Essa palavra para definir o espaço. E, na verdade, universos tem a ver com girar em torno, né? Então, girando em torno da Terra, girando em torno da gente, que é uma coisa muito egóica, da gente achar que as coisas estão em volta da gente. E cosmos tem a ver com estar adequado, com estar em ordem. Se no princípio era o caos, o cosmos começa com a adequação e com colocar as coisas em ordem. Né? Inclusive, a palavra cosmos tem a ver até com cosmética. Então, a nossa beleza, a nossa estética, estar em ordem e ser belo, isso é um princípio que está ligado à anima mundi, à alma do universo, à alma do cosmos. E a Ananke está ligada a tudo isso. Para Platão, existiam duas forças primordiais: a razão, a mente, o logos, e a própria necessidade, que é uma força errática, é uma força errante, é uma força que nos impele a fazer o que precisa ser feito. E ela governava aquilo que as nossas almas recebiam antes de nascer. No Renascimento, na Era Romana, ela foi mais trabalhada, né, pelo conceito de fortuna, né, essa sorte. O caráter que é o próprio destino, né, que não é nem bom, nem ruim, não é nem sabido, o futuro não é sabido, mas é apenas necessário. Aquilo que é necessário para a gente ser a gente mesmo, para a gente se tornar a melhor versão de nós mesmos. E com a Ananke não tem escapatória. Da necessidade a gente não escapa. Se a gente quebra a própria palavra, ne cedere, né? Não ceder, é isso. Ela não cede, ela é um impulso, ela é uma coisa que a gente tem que seguir e a gente tem que buscar esse caminho, porque aquilo acontece porque é necessário. Seja as ações que a gente precisa tomar na vida, trocar de emprego, começar uma faculdade, mudar de cidade, romper relacionamento, as coisas acontecem porque elas precisam acontecer para a gente conseguir evoluir. Né? Não precisa ter remorso, não precisa ter culpa. Né? A necessidade é uma deusa implacável nesse sentido. E eu vejo também a gente nessa sociedade que tenta padronizar, que tenta limar, que tenta cortar, que tenta impor coisas pra gente, que de certa forma tá limando ou tentando segurar essa deusa interior nossa, esse impulso que pode nos levar para uma vida muito mais plena, para uma vida de realização pessoal. Então, essa força é quase como um chamado para a gente ser nós mesmos. Né, quando tem esse impulso, essa situação que foge à regra, que foge do padrão, que parece estranha, mas que
gera um rebuliço interno, provavelmente tem um dedo da necessidade aí. É difícil compreender ela, como eu falei, nessa sociedade que a gente está, que a gente fica se comparando, a gente fica tentando entender a gente mesmo, os nossos desejos a partir do outro, dos outros, e daí gera essa culpa, como eu falei. Mas se a gente volta, inclusive, na raiz mesmo da palavra, Ananke, que tem relação com o egípcio, tem relação com o hebreu, com o caldeu, a mesma raiz de Ananke designa estreito, garganta, constringir, estrangular, os aros colocados no pescoço dos cativos, dos escravos, né? Então, quando a Ananke te pega, ela vai te pegar pela goela, ela vai te aprisionar e vai te fazer um escravo dela, nesse sentido. Então, essas imagens mitológicas, assim, vão se relacionar com a própria patologia. A Ananke, esse an, também tem a ver com a angina, que é quando o nosso coração não está recebendo o oxigênio, e a própria palavra da ansiedade. Então, quando a gente não está honrando a Deus, ou quando a gente não honra a nossa necessidade interior, esse impulso, os deuses vão virar doenças, como o próprio Jung dizia. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, ao tentar restringir a nossa necessidade, ao tentar restringir a Ananke, porque nem todos os deuses juntos conseguem, ou são páreos para a Ananke, porque as coisas acontecem. E numa cosmogonia, num dos mitos de criação do cosmos mesmo, Eros, a força do amor, a força do prazer, é também uma energia primordial, junto com a Ananke. Então, se a gente pensar por isso, né, a força da necessidade, daquilo que precisa acontecer, com a força do prazer de viver, com a força do amor, né, de Eros, nesse sentido. Então, se a gente acha o equilíbrio entre o prazer e a necessidade, eu acho que é um caminho importante, né, o caminho do meio a ser encontrado. E foi mais ou menos isso que eu queria ter trazido para vocês nesse post, porque saindo da astrologia, como eu falei, mas ao mesmo tempo existe a palavra necessidade, existe esse conceito dentro da astrologia quando a gente faz leituras possíveis. Né? A própria palavra lote da necessidade, ou lote do espírito, a palavra lote tem a ver com jogar os lotes que eram como as formas divinatórias aconteciam, né? Que é a gente tentar entender a própria sorte, tentar entender a própria fortuna, tentar entender quando a gente nasceu e sorteou tudo aquilo que viria com a gente. Então é um conceito interessante que eu acho, assim, de pensar. Tanto a palavra necessidade quanto a palavra lote, né, que é literalmente relacionada à loteria, à nossa sorte. E essa reflexão que eu trouxe foi mais ou menos para a gente pensar o que é necessário para esse ano que está entrando, né? O que é necessário para a gente, para o nosso desenvolvimento, o que a Ananke está pedindo da gente nessa virada de ano e nesse ano que está entrando. Espero que vocês tenham gostado. Comente o que vocês acharam e feliz 2021 para todo mundo.